Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um podcast, videocast também, onde exploramos assuntos que achamos curiosos, tecnologias, medicina, terapias integrativas, questões da ciência, curiosidades para levar para o mundo e dar voz e conhecimento àquelas pessoas que nos estão a assistir. Eu sou a Teresa, hoje temos aqui uma convidada. Olá, bom dia, Teresa. Oi. Então, hoje, muito bom dia para os nossos ouvintes, um grande abraço intemporal, já há uma semana que não falámos todos juntos, e hoje recebemos uma personalidade que até dá, como é que se diz, água na boca, não é? Daquilo que ela vai aqui partilhar connosco, que é a Clara Santinon, do Brasil, não é? Já ficámos a saber que vem do Brasil, vive na Itália, portanto vamos ter pizza hoje ao almoço. E temos imenso prazer, é um enorme prazer te receber, Clara, aqui no nosso estúdio. E vamos conhecer a verdadeira história do Grabovoi. E estou muito curiosa em saber como foi essa tua caminhada, jornada até ao Grabovoi. É tudo teu. Bem-vinda, Clara. Obrigada, eu que agradeço pelo convite de participar no seu podcast, né, de vocês. É um prazer, uma honra estar aqui. Que nesse momento, na verdade, eu estou fazendo uma turnê pela Europa, então estou na cidade do Porto hoje aqui com vocês, e vou seguir para as outras cidades, mas vamos falar então do Dr. Grabovoi. Eu sou uma professora do Grabovoi já há 7 anos, né? Entrei para o mundo, já falo assim, né? Entrei para o mundo do Grabovoi em 2016. Eu conheci ele lá em 2014, quando eu estava olhando as redes sociais, vi os números, né? Vi um post sobre o Grabovoi e me interessei muito. Daí, de lá para cá, nunca mais eu parei de fazer as tecnologias do Grabovoi. Eu comecei a usar os números e comecei a estudar sobre o Grabovoi. Por quê? Porque a gente que é virginiana, né, Ângela? Isso. A gente que é virginiana, a gente é um pouco perfeccionista demais, então eu parei para pensar, também sou advogada, né? Advogada. Sou advogada já há 30 anos. Eu falei, não, eu preciso saber, primeiro, quem é esse russo, que eu nunca vi antes, o que são essas sequências numéricas, o que são esses números, como eu vou utilizar. E eu me interessei muito e comecei a entrar em grupos, né, do Brasil e comecei, então, a ajudar as pessoas. Quando eu me deparei, eu já estava ajudando milhares de pessoas. Hoje eu já tenho milhares de alunos, muitos seguidores, enfim, muitas pessoas que seguem e trabalham as tecnologias do Dr. Grabovoi. Que é cientista, não é? Eu vou falar. Grabovoi é cientista. Dr. Grabovoi, ele é um cientista, nasceu no Cazaquistão, né, no dia 14 de novembro de 1963. A gente usa até a data de aniversário dele para algumas tecnologias que a gente utiliza. E o Grabovoi, ele se naturalizou um russo e o trabalho dele ele foi desenvolvido especialmente lá na Rússia. Mas não é a vida dos russos, né? Especialmente para quem é um grande cientista lá, todo mundo já sabe que não é lá muito fácil, né, Teresa? Os russos eles têm, enfim, nem vou entrar em muitos detalhes, mas eles perseguem os cientistas. E o Grabovoi foi uma dessas vítimas, né, dos russos. Aconteceram muitas coisas lá, realmente lá na Rússia. Alguma coisa em particular para ele ser perseguido de alguma forma? Sim, sim, sim.
O Dr. Grabovoi, eu vou falar um pouquinho da história dele, na verdade. Ele é um poderoso clarividente, né? Nasceu já. Cientista vidente. E ele é cientista em que áreas? É formado em que áreas? Engenharia. Engenharia. Sim. Mas, na verdade, ele estudou medicina, psicologia. Tanto é que hoje as tecnologias dele envolvem a parte da psicologia, da medicina, com sequências numéricas para o corpo, para a mente, em milhares de sequências numéricas, né? Então, o Dr. Grabovoi, ele se especializou em engenharia da ciência, por isso se tornou um cientista, e ele é convidado para trabalhar com satélites, para corrigir satélites, usando a clarividência. Mas quando ele era bem novinho, ele conseguia ter uma visão do planeta. E ele dizia o seguinte, que ele via a Terra redonda, e quando ele via a Terra redonda, ele também via a Terra se destruir, em chamas. Então ele tentava, a todo momento, reconstruir o planeta Terra. Mesmo criança, ele tinha essa visão de mundo, né? Desde criança. Isso, quando ele tinha 3 aninhos. Nossa. Então, ele nasceu com isso na mente e tentando sempre reorganizar o planeta e as pessoas que viviam no planeta para salvar as pessoas. Por isso ele criou a metodologia de salvação global e desenvolvimento harmonioso e criativo. Mas quando ele era mais jovenzinho, lá por volta dos seus 12, 14 anos, né, as pessoas chegavam nele e falavam assim, Grabovoi, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, tipo, Grabovoi, faça essa visão para mim, porque eu preciso resolver algo. Daí ele dizia assim, um dia ele chegou numa pessoa e falou assim, olha, resolve você. E a mãe do Grabovoi, eu acho que ele não estava... A mãe do Grabovoi chegou nele e falou assim, meu filho, não é assim não, as pessoas não têm a vidência que você tem, e não têm os poderes que você tem. Então ele parou para analisar o seguinte, então eu vou criar a minha metodologia de macrosalvação para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver a própria consciência, a clarividência também, para que elas se salvem. Com que idade é que ele teve esse raciocínio? Entre 12 e 14 anos é que você tem Muito novo. É. Não viste? Ter esse raciocínio. E quando muito jovem, ele entrou para... Ele é muito inteligente, né? Só pode, não é? Universidade bem jovem. E lá ele se destacou porque ele conseguia resolver aquelas equações matemáticas muito rapidamente, claro, porque ele tem uma afinidade com os números, né? Desde pequeno. Então ele conseguia resolver as equações. Portanto, para ele, tratar um número é a coisa mais natural do mundo, não é? Super, né? Ele é matemático. Ele se tornou doutor em matemática, doutor em física, doutor em química. E então, na universidade, ele se destacou. Foi assim, então, que as grandes empresas lá do Uzbequistão, ele ficou bem famoso na universidade, então eles convidaram o Grabovoi para trabalhar nas companhias. Uzbequistão. Convidaram o Grabovoi para trabalhar, então, nas companhias aéreas. Aéreas. Isso. E o trabalho nas companhias era de detectar problemas nos aviões. Então, se ele... E como ele fazia isso? Hã? E como é que ele fazia isso? Pela Com a vidência? clarividência. Com a clarividência. Então, se... davam esse dom ao serviço da proteção Exatamente. e da segurança dos aviões. Exatamente. Então, se ele detectasse um problema na aeronave, a aeronave estava ali para decolar. Algo, né? Se ele tivesse uma visão, ou se ele tivesse feito um escaneamento, é porque é tudo no nível espiritual, lógico, né? Clarividência. Se ele fizesse um escaneamento e detectasse um problema, o avião não saía. E tudo que ele dizia e relatava, olha, ali tem um problema, no outro avião tem outro problema. As equipes da companhia aérea, né, ele já tinha uma equipe formada de cientistas, como se diz, é uma equipe técnica, isso, engenheiros, né? Eles iam até lá e descobriam um problema, o defeito na aeronave. Que ele indicava anteriormente. E tipo defeitos que ninguém seria capaz de detectar a olho nu. E ele ia lá, no fundo lá do equipamento, do motor, seja
seja, onde estivesse. E eles descobriam, realmente havia um problema ali que poderia até causar uma tragédia, né, às pessoas. E ele se destacou exatamente por isso, né? Então, ele era muito solicitado, ele era disputadíssimo. Eu imagino. Eu gostava de ter assim um técnico. Ó, Fernando, tens de começar a desenvolver essa... Foi então que até presidentes, né, o presidente do Cazaquistão e tudo mais, eles contratavam Grabovoi para a própria segurança nacional, né? Pois, era isso que eu já estava a pensar, né? Bem, de aviões não deve estar muito longe de pescá-lo para a segurança nacional. Né? Sim. Teve uma fase que ele foi convidado a estar na NASA para resolver a questão, não foi bem na NASA, desculpa, foi ali na Estação Espacial Russa, para resolver a questão do satélite Mir. Então, com a consciência dele, com o trabalho de clarividência, a Estação Espacial conseguiu se acoplar, porque ela estava tendo um problema. É incrível como é que nós, quando pensamos nesses grandes engenheiros, nesse mundo tecnológico, e de repente percebemos que trabalham com pessoas que têm evidência. Olha que interessante. Sendo ele formado em tantas áreas, não é? Na matemática, cientista, não é? Química, engenharia, não é? Então, mas agora só para perceber, ele na estação, na Mir, não é? Ele, com a sua clarividência, assim como fazia com os aviões, viu onde é que havia o problema, o que é que era necessário, quem estava lá na estação, o que é que era necessário fazer para haver a acoplação Acoplar o satélite. O satélite, isso. Tinha uma parte que estava desintegrada. Sim. E foi aí que ele foi para a Rússia. Foi nessa fase. Aí ele viveu na Rússia um bom tempo, né? Ele se destacou pela clarividência dele, então ele era muito famoso, né? Ele é famoso, na verdade, né? Porque ele era convidado a trabalhar na TV para dar prognósticos, então ele sempre fazia previsão, olha... Lá na Rússia. Na Rússia, em determinada mês pode ser que aconteça alguma catástrofe em algum lugar, ele fazia as previsões. Mas sempre no nível não, mas na área da economia, dos governos. Dentro dessa área económica. E como é que se desenrola depois toda a complexidade à volta do Grabovoi? Porque quando eu comecei a fazer pesquisa sobre ele, não é? E eu e algumas pessoas amigas também deparámos-nos com muitas coisas na internet que nos deixou bastante confuso relativamente ao Grigori Grabovoi. Então hoje é uma grande oportunidade para realmente irmos fundo a essa história e honrar, no fundo, a verdade, não é? Sobre esse homem maravilhoso, não é? Porque hoje, um pouco que eu sei dele, realmente é um homem de grande respeito. Mas eu gostava de ir um pouco mais longe sobre a história dele. Então, a partir daí, da Rússia, que ele começou de alguma forma a ajudar a economia, não é? Com os seus prognósticos. O que é que aconteceu depois disso? Então, o Grabovoi ele tinha esse trabalho de ajudar as pessoas, ele tinha um gabinete e ele recebia as pessoas, ele passava o conhecimento, transmitia o conhecimento, porque nessas alturas ele já tinha todo o sistema dele de trabalho para ajudar as pessoas de forma humanitária, gratuitamente. E ele se encontrava com as pessoas. E nesse gabinete, as pessoas iam até lá e assistiam o seminário dele, passavam ensinamento, como eu disse para vocês. Mas o que acontece é que na cidade de Beslan aconteceu um atentado terrorista, né? Isso na Rússia? Em Beslan. Aconteceu um atentado terrorista contra as crianças numa escola. E o que o Grabovoi tem a ver com isso? Pois. Nada. Mas eu vou explicar o porquê o nada. Na verdade, as mães de Beslan já conheciam o Grabovoi. Então elas já frequentavam ali o gabinete dele, quando ele fazia... Gabinete, assim, como se diz, não é bem um gabinete, mas sim uma sala, um auditório onde ele passava o conhecimento, dava palestras.
as mães já conheciam o Grabovoi. E quando aconteceu o atentado terrorista, alguns policiais de Beslan entraram, né? E, claro, aconteceu a tragédia maior, porque aí os terroristas atacaram todo mundo, né? Houve um massacre, né? Crianças, né? Tudo mais. E essas mães, elas tinham um problema com o governo local por esse atentado. Porque, na visão delas, né, a culpa maior ainda era do governo. Porém, elas frequentavam, como eu disse, a sala do Dr. Grabovoi, assistiam os seminários, e elas pediram um apoio para o Grabovoi, porque você perde um filho, e você tem ali um grande cientista que fala de regeneração celular, de ressurreição, de vida eterna, de positividade, de conhecimento no nível espiritual. Então, o apoio delas era ali, né, ouvindo o Grabovoi. Ok? E algumas pessoas na Rússia já não gostavam muito do Dr. Grabovoi, né, pela fama dele, grande cientista. Aliás, basta ser vidente para muita gente já olhar de lado. Não é? Já O cientista vidente. Não é? Quando a vidência sempre existiu, desde que nós somos humanos. Exatamente. Aliás, antigamente não se tomava uma decisão sem consultar um vidente. Nós sabemos bem disso, não é? Mas pronto, hoje em dia ainda há essa coisa, né, que separam a espiritualidade da ciência, não é? Quando o caminho é precisamente unificar, não é? É verdade. E o Grabovoi vem trazer essa faceta. É verdade. Foi lamentável, na verdade, o episódio com ele, porque ele gostava muito da política, né? Era algo que ele gostava. E ele tinha até alguma legislação, regra que ele criou para um mundo melhor, principalmente lá na Rússia. Digamos que ele fez, né? Digamos não, realmente ele fez. E ele está com que idade algumas agora, só leis. para localizar um bocado o período dele? Ele fez 60 anos. Ele é de 1963. 1963. Então, ele fez algumas leis que, na visão dele, ele poderia, então, governar aquele país e aplicar aquelas leis de desenvolvimento criativo, de harmonia, de bem-estar social para as pessoas, entre outras regras, né? Eu já vi essa lei, é linda, por sinal. E aí lá no final vem até a questão de recuperação celular das pessoas, mas teria um ensinamento, sabe, sobre isso na cultura da sociedade lá. E aí foi onde ele se declarou candidato à presidência da República. Ele se candidatou à presidência da República. Bem, num país como a Rússia, foi bomba. Eu consigo imaginar que foi bomba. Não é qualquer um que cientista consegue vivente candidatar-se, não é? Candidatar-se num país como a Rússia, nessa época, estamos a falar nós, 1960, ele tinha aqui 40, não, estou aqui a fazer contas. Pai, Sim, pai, 90, 40 anos. Por aí, E a notícia caiu feito o quê? Uma bomba, né? Não entendi? A notícia da possível candidatura dele caiu. O satélite. Foi por isso, então, que aconteceu. Mas, olha o que tem a ver a mãe. Agora eu vou falar para você o que tem a ver as mães Beslan, atentado terrorista, um possível candidato tudo ao mesmo tempo. acontecendo. Colocaram uma pessoa dentro desses seminários para observar o comportamento, o que acontecia. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, um tipo de um espião, né? Eu acho que é literalmente um espião, né? Viu que as mães de Beslan frequentavam esses seminários do Dr. Grabovoi. E aí soltaram uma fake news, uma mentira, dizendo que Grabovoi, ele ilude as pessoas com o ensinamento dele e, neste momento, ele cobra das mães para ressuscitar seus filhos, os filhos que foram massacrados no atentado em Beslan. Mas isso é muito, isso é polêmico e forte, que ressuscitar. Quando, na verdade, isso nunca e jamais aconteceu. E por essa notícia falsa e essa denúncia, né, ele foi preso. Na Rússia, então? Na Rússia,
A notícia falsa que surgiu foi alguém que tinha interesses em deitá-lo abaixo, então, ou não permitir que ele fizesse a caminhada dele. É isso? Exatamente. Nesse sentido. Não é? Exatamente. Porque ele não Ok. pôde se candidatar. Ele nem sequer fez a candidatura dele. Não a viveu. Foi preso. Foi preso. E foi um dia de que ele estava fazendo o seu seminário, as mães estavam lá assistindo e as mães, seus professores, licenciados, era muita gente que acompanhava o trabalho dele. Então, mas ele foi acusado de quê, concretamente, então, para ser preso? De tentar cobrar dessas mães a ressurreição, né? E entregar a ressurreição das crianças. Isso jamais ele faria. Ele não fez isso. Né? E aí a polícia invadiu então o seminário e prendeu ele. E foi interessante esse episódio, porque quando a polícia invadiu, as pessoas ficaram assim, mas o que está acontecendo? Não, Grabovoi não pode ser preso. As pessoas já se colocaram à frente para fazer a defesa dele. Ele disse, não, está tudo bem, eu já sabia que ia acontecer isso. E ele disse isso? Claro, evidente. Por algum motivo ele teria que passar por esse processo. E ele foi preso. Muito tempo. Ficou muito tempo preso, sem nenhum tipo de prova. Porque as mães de Beslan, né, elas tinham um comitê, e a responsável, que era a Dudieva, ela foi em todos os canais. Ela foi procurou a justiça, fez vários protestos para defender o Grabovoi. Ela afirmou, o Grabovoi nunca cobrou nada de nós. Nós frequentávamos os seminários porque a gente sentia desejo e vontade de ouvir uma informação, de amor. Informação dele. Né? De também entrar no aprendizado dele, porque ele ensina muitas tecnologias. E simplesmente eles não ouviam. Elas foram na promotoria, no juiz, a esposa do Grabovoi também fez de tudo. Então foi um período muito triste para ele. Né? Foi muito trágico. Né? Ser preso injustamente. Claro, ele foi preso, teve algum tempo preso. Como é que foi solto? As mães juntaram-se, ouviram as mães, as testemunhas que havia? Como é que isso foi solto? Você sabe ou não? Sim, o Grabovoi, os seus advogados, eles recorriam constantemente. Todos os recursos apresentados de habeas corpus, todos eram negados. E sem prova nenhuma. Né? Mesmo com os protestos, teve muito protesto até nos Estados Unidos, para a libertação dele. E aí a Corte Europeia, então, um dia, eles se reuniram e anularam. Corte Europeia. A Corte Europeia. Cancelou todos os processos dele. E ainda ele foi indenizado pela injusta prisão, pelo excesso de prisão, porque não tinha motivo nenhum de mantê-lo preso. Mas a gente sabe o motivo real. Quantos anos já teve preso? Mas eles falam em 6 anos, não tem assim um número exato. Ok, entretanto ele depois foi solto. Sim. E ficou na Rússia? Ou saiu? Não. As notícias que a gente tem, não vive lá. Saiu da Rússia. Não vive lá, pronto. Por isso ele é uma pessoa, o Grigori Grabovoi é uma pessoa que vive numa parte incerta. Sim, hoje não vamos perguntar nada que não possamos. Não, porque na verdade ele ainda faz o trabalho com as estações espaciais. Pois é que ele ainda Espanha, trabalha. Estados Unidos, onde ele é chamado. Então, mundo, Portanto, né? ele hoje, o Dr. Grigori Grabovoi, trabalha com satélites. Também. Também, não é? Mas trabalha com satélites. Né? Portanto, ele está ativo nesse campo. Na época da prisão, ele foi entrevistado, né, por uma jornalista, e essa jornalista, ela juntou vários depoimentos de celebridades que conheciam o Grabovoi, como o cosmonauta russo, que até deixou um depoimento para ela que ele conheceu o Grabovoi porque ele chegou numa estação para resolver uma questão também de um problema no foguete, e o Grabovoi, para ele, foi a pessoa mais incrível que ele conheceu, justamente porque ele detectou um problema e realmente os cientistas, os engenheiros espaciais detectaram o problema. Um problema que
jamais também eles conseguiriam Descobrir. localizar. Eu vi essa notícia, achei incrível. Achei incrível. Devíamos haver mais cientistas videntes. E há, mas podem não se expressar dessa maneira ou ser tão expressivos. Mas nós puxamos por eles, nós viramos-nos aqui para o nosso público, os nossos ouvintes, desses cientistas que estão aí videntes, e não só videntes, porque há muitas formas paranormais, não é? E, portanto, faço um convite. Eu faço um convite direto a chamar por essas pessoas maravilhosas que têm esses dons para assumi-los, não é? Porque nós precisamos disso, muito. Exatamente. Não é? Não concordas? Mas o Grabovoi, na verdade, ele acredita assim, que todo ser humano pode se desenvolver. Ah, sim, também Todo ser humano tem capacidades infinitas, assim como ele. Né? Acontece que o homem, ele não está tão desperto. E há necessidade de despertar. Também às vezes não sabemos bem como devemos desenvolver, não é, Clara? Exatamente. E foi isso que ele além de ele trabalhar com os satélites, ele desenvolveu esses conhecimentos para os humanos, nós humanos, podemos desenvolver essa tecnologia, porque ele, no fundo, ele criou uma tecnologia, não? Como é que nós podemos falar? Centenas de tecnologias. Não uma, centenas. Porque, na verdade, o que é mais conhecido hoje em dia são as sequências, né? A gente vê muitos números Grabovoi. Sim, vamos à net e pomos lá Grabovoi e vê-se lá, sequência numérica. E ficamos assim a olhar, não é? Parece uma matrícula. Parece, uma inscrição. Mas, na verdade, são números que abrem informações no campo multidimensional. E ele sabe, com propriedade, unir cada número, formar uma linha numérica. E essa linha numérica, essa sequência de números, vai, então, corrigir alguma falha de eventos, de dinheiro, de saúde para a pessoa, para o ser humano. Deixa eu ver se me entendo. Percebeste? Vamos ter que mastigar um bocadinho mais este assunto. Que é, ele detecta, com a sua clara evidência e experiência como engenheiro cientista que é, matemático, não é? Ele, entre aspas, vê e detecta e conjuga números, que a conjugação desses números é chamada de sequência. É? Tem uma lógica, não é? Tem uma lógica e um objetivo, essa conjugação desses números. É isso? Sim. Que forma a tal sequência. Mas ele vê esses números noutras dimensões espalhados com a sua vivência. Ele consegue ver, não é? Ou é assim? Ou ele faz cálculos matemáticos para chegar a esses números? Exatamente, ele não diz. Ninguém Como? sabe. Okay. Mas o que a gente sabe, que ele diz, né, é que são informações que vêm do próprio Criador, de Deus. Então, se tudo é informação, se olharmos, não é, para o cosmos, tudo é informação, pelo que estou a perceber, ele tem o talento de conseguir olhar para as coisas e descodificar essa matéria de uma forma numérica. Pode não ser matéria, podem ser energias. Ou não, não é? É matéria, de qualquer maneira, é informação. Informação. Corretamente, informação. Ele consegue olhar para aquela informação, para aquela gota, olhar para aquela gota e consegue ver a sequência numérica que constitui aquela gota. Para mim, é isso, é essa forma que ele consegue fazer. Olha para esta mesa e consegue perceber a sequência numérica. Vamos dar só um exemplo de uma sequência para percebermos, e as pessoas que nos estão também a ouvir, perceberem o que é que uma sequência que é, por exemplo, imagina, simples, não é? Não sei, do amor, ou de uma cura, ou uma proteção. Isso existe? Existe? Há bocado a Clara disse que existia milhares Existem milhares de sequências. Milhares de sequências. Para o campo da saúde tem a sequência, para a norma psicológica tem sequência, para a parte esquelética do corpo humano tem sequência numérica, para a parte muscular do corpo humano, cada pontinho tem sequência.
O rosto, por exemplo. Cada ponto do rosto tem uma sequência As rugas numérica. Pele. Papel. A sequência. O Grabovoi, ele criou uma tecnologia de rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Quando se fala de tecnologia, são essas sequências que nós... Não exatamente. Não. Porque, na verdade, essa porta, né? O Grabovoi é conhecido porque ele criou os números, mas ele criou centenas de técnicas. A técnica com as cores, com as letras, por exemplo, gotas, né? GOTAS. Eu tenho sequência numérica para cada uma das palavras. Das letras. Porque letras. Porque as letras mantêm a vibração também. Certo? Para Grabovoi, as letras são iguais aos números. Temporais têm uma sequência numérica. Tem, lógico. Que ele pode dizer, está desalinhado, temos que alinhar. Exato. Nós temos que ver. Que vai de encontro um bocadinho também as frequências. As letras têm frequências. Exatamente como os números. O nosso nome, até porque há um livro que chama-se Milagre da Água, que agora no Sakuramoto, penso eu, não sei se estou a dizer bem o autor, que ele põe água num copo transparente, escreve uma palavra e vê o comportamento da água após algum tempo e congelou a água, depois laminou a água e observou ao microscópio e via que a molécula da água exposta a palavras diferentes, exatamente nas mesmas condições de ensaio e de laboratório e tudo, tinham configurações diferentes. Então agora, eu não sabia que também o Grabovoi tinha... E a vibração alterava o objeto, Isso, né? isso. Por exemplo, o arroz se embolorava e o outro ficava normal. Exatamente. E assim são com os números também. Por isso... eu sempre aconselho os meus alunos, seguidores, enfim, tomar cuidado com a conjugação numérica que você forma para o seu campo. Então, eu estou aqui a pensar numa coisa muito maluca, mas estou a pensar porque a matrícula de um carro é uma sequência numérica. Aí é alfanumérica, porque também tem letras, não é? Não interessa porque a Clara acabou de explicar que a letra também tem vibração e também tem sequência numérica. Então vai buscar na mesma. Então, uma matrícula pode haver uma sequência que não seja muito positiva, então. Ou muito positiva. Pode. Eu não vou muito pro lado da numerologia. Pois que agora ia perguntar isso. Isso porque cruza com a numerologia ou não cruza com a numerologia? Não é que cruza. Na verdade, numerologia é numerologia. E Grabovoi é Grabovoi. Por quê? Porque a numerologia... Cada número, né, tem até uma frequência, também a denominação que as pessoas podem usar para o nome, acrescentar um número na frente de outro número da casa, existe isso, não é? Eu tenho um número da minha casa, então acrescento um outro número, uma letra, para melhorar a vibração. Do Grabovoi, a gente está falando realmente de junção de números, união de números para resolver uma questão da pessoa, ou da saúde, você entendeu? Claro que, por isso que, posso falar assim, Grabovoi é parente da numerologia, entendeu? Também, certo? Mas no ensinamento dele, eu não ensino nada sobre numerologia, e sim os números dele. Os números, as técnicas que tem, por exemplo, técnicas que não são exatamente os números. Técnicas com esferas, por exemplo, na multidimensionalidade. Eu acesso um campo e vou lá, faço todo um trabalho com a minha própria consciência, trabalho alma, trabalho espírito e assim por diante. Acesso a um campo multidimensional. Ok. Que existe no universo, não Lógico, ou nos vários universos que existem, não é? Não é? Ou seja, no fundo... pode estar dividido em meridianos, quadrados, o que for, mas que todos os bocadinhos têm números e podem ser trabalhados. Exatamente. Aplicando a metodologia de utilização dos números. Ok. Então, esse dom que ele tem, não é? Ele criou essa sequência para ajudar as pessoas, que estou-me a lembrar daquela senhora que ele disse, não, resolve tu o problema, não é? Então, ele foi desenvolvendo... Quando era pequenina, com 12 anos, não é?
A partir daí é que ele desenvolve, né? Tá. Ele desenvolve essa tecnologia, não é? Ou essas tecnologias para poder ajudar a humanidade. Essa é que é a grande finalidade dele, porque se eu bem me recordo, quando ele tinha 12 anos, que não quis ajudar a senhora e que a mãe lhe disse não é bem assim, porque nem toda a gente tem o teu dom. Então ele disse que foi criando, né, se achava uma forma de poder ajudar a humanidade da forma como ele vê as coisas, não é? Obviamente. Então ele chegou à idade adulta com essas tecnologias e começou a ensiná-las. Exatamente. E é aí que a história da Clara entra. Como é que tu entraste depois nesse mundo quando tu o viste na internet, lembras-te? Então, naquela fase, né, eu somente advogava, realmente, e estava numa fase um pouco até complicada no nível espiritual, porque eu entendia que eu tinha que partir para um lado, um campo espiritual, porque eu não frequentava nenhuma religião, nunca frequentei realmente, sou católica, né, mas assim, eu sentia algo que tinha que mudar em mim, na minha família, inclusive, e me interessei demais. Aí o Grabovoi, automaticamente, ele começou a se fazer muito presente na minha vida, porque ele faz contato telepático com as pessoas. Ele faz. Ontem mesmo, chegando, ele já nos recepcionou ali no próprio aeroporto, né? Então... Agora conta, assim, recepcionou como? Como é que você sente? Posso, se puder, partilhar. Claro, não. A gente estava vindo então, de Zurique para Portugal, no momento do pouso, né? A gente estava passando por uma turbulência. E, claro, eu como professora Grabovoi, eu já aplico automaticamente as tecnologias. E eu sou rápida nisso. Claro, são já quase 10 anos, né? Trabalhando, dando aulas. Então, o que ele pede mesmo para a gente você precisa estar desperto, precisa estar atento, para no momento de dificuldade fazer a tecnologia. E assim, é assim que eu faço. E realmente eu fiz. Quando o avião então já aterrissou, ele já estava sorrindo para mim. Eu tive essa visão, ele sorrindo muito para mim, muito feliz. Então, até arrepia, né? É muito bom, porque ele cuida de cada pessoa que trabalha as tecnologias dele, de qualquer pessoa, na verdade. Todo dia 14 a gente faz contato com ele, porque ele ajuda as pessoas, ele gosta disso. Eu vou aproveitar porque nós estamos a falar de um assunto sério, não é? E quando eu fui buscar a Clara e a Berta, eu de repente já estava ali há um tempinho, já tinha aterrado, eu disse, deve estar mesmo ali a sair, e eu vejo o Grabovoi do meu lado esquerdo, à minha frente, na saída do aeroporto, não é? Aquelas portas. E eu fiquei assim, e ela sorriu para mim. Uma coisa muito ténue, mas eu vi. Eu disse, nossa. E depois comecei a rir e disse, deve estar mesmo a sair. E foi. Passado bem pouco tempo, saíram as duas. Eu estou a partilhar isto porque também sou paranormal. Somos todos. Eu sou paranormal. Eu digo, estou aqui em frente à câmara a dizê-lo para os ouvintes e realmente foi uma experiência que eu vivenciei. E me supõe, para pensar, não é? Ele também está aqui no podcast. Veio aqui ver se nós estávamos a nos portar bem relativamente às informações. Ele cuida mesmo. Não é? Ele cuida. Não, nós estamos a rir, vocês sabem que nós temos sentido de humor, mas é um assunto muito sério, profundo, acho que tem que ser partilhado, não é? Porque são coisas que nós falamos, não é? Nas nossas conversas, aí está, não é? Coisas muito profundas, nós não somos doidas, não é? Nós somos pessoas racionais, nós estudamos na faculdade, não é? Temos aqui uma advogada, não é? Então, quer dizer, são dimensões que existem nas nossas vidas, que muita gente tem medo de falar, e essa história do Dr. Grabovoi, que trabalha com satélites, não é? E que passou por todo esse processo, acho que nós temos realmente que começar a abrir mais os olhos e aprofundar mais essas dimensões, não é? Sim.
E hoje em dia, na verdade, ele se ocupa muito com a criação de novos equipamentos. Como é o PRK1U, ele criou um dispositivo que se chama PRK1U, que trabalha com ciência. Então, o dispositivo emite biosinais, os mesmos biosinais que nós humanos emitimos. Que, de acordo com o Grabovoi, nós emitimos a luz, nosso biosinal. É essa luz que cria a informação que nós queremos resolver. Cria informação, a informação positiva. Então, o dispositivo também cria um biosinal que de acordo com o Grabovoi, ele chama esse biosinal de criação da matéria da eternidade. E então, essas ondas se encontram, né? Nós fazemos concentrações, evidentemente, concentração inclusive com os números. E tudo é potencializado. Concentração, meditação. Não é meditação. Não. Dr. Grabovoi, ele diz o seguinte: meditação é uma forma de concentração, porém a pessoa ela vai para um outro nível, mais profundo, entra em transe. No caso das tecnologias dele, as concentrações, a pessoa ela tem que realizar uma concentração, mas ela tem que estar desperta, entende? Racional, então. Sim, é a questão do que aconteceu ontem. No momento de turbulência, você não vai fazer meditação. Ninguém vai fazer meditação no momento da turbulência, né? Não vai entrar em transe, né? Não vai. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo para sair de situações difíceis. Isso é a metodologia dele, entendeu? O sistema de salvação global e desenvolvimento harmonioso, né? Prevenção de possível catástrofe global, que é realmente você estar atento com todas as informações do mundo que estão acontecendo e você transferir a sua própria consciência para um local e organizar aquilo que está descontrolado, digamos assim, desorganizado. Agora uma pergunta, isso, por exemplo, ao fazer isso, transferindo da minha consciência para um local, eu faço, depois aplico uma sequência, que é tal tecnologia, tal sequência de números, ou é como se fosse quase uma intenção, porque eu também posso estar a pensar num local que está com conflitos, ou com dificuldades, ou até, imagina, num caso de um familiar, e eu posso intencionar, não é? Que tudo se resolva, não é? Porque nós já temos fazemos isso muitas vezes, fazemos um pensamento para que as coisas melhorem em algum sítio, mas é um bocadinho mais, não é? É porque aplica a tecnologia em termos de os tais números, é isso? As sequências ou números, ou a técnica que ele ensina, são centenas. Para você ter uma ideia, o Grabovoi fez mais de 400 livros. 400 livros? Exatamente. Uma biblioteca. É muito conhecimento. Então, claro, assim, uma pergunta. 400 livros, é uma coisa muito incrível. E eu já comecei a soube através da Ângela, desta tecnologia, e eu ouvi falar disso e pesquisei, assim, algumas coisas. Fui logo alertada para algumas informações até que estavam na internet que não são as corretas. Mas fui falando com outras pessoas, amigos, em contexto familiar e etc. E as pessoas não ouviram nunca falar. Como não? Ou ele é muito conhecido e nós é que não estamos com essa informação acessível. Claro que a Clara é uma embaixadora dele, não é? Porque teve toda a formação e acompanha já há 10 anos a trabalhar isso, mas eu falo no nome, as pessoas ficam curiosas, querem saber mais, mas nunca ouviram falar. Eu também nunca tinha ouvido falar, não é? Mas a informação também é imensa, mas como não é mais conhecido? Ou a sua percepção é que ele é amplamente conhecido e nós é que ainda não sabemos? Em Portugal estamos distraídos. Não sei. Talvez porque não tenha chegado mesmo a você, mas tem um público grande aqui até em Portugal, que conhece Grabovoi, em todo o planeta. Eu estive, então, recentemente na Suíça, né, também, aonde eu ia, alguém conhecia, alguém já praticava Grabovoi, interessante isso, né? E atualmente, então, meu trabalho começou, como vocês sabem, no Brasil. Eu estou andando, fazendo o mundo, agora eu vou levar mais a informação de Grabovoi, do ensinamento dele. Vamos também para os Estados Unidos. Já temos esse projeto, sim. E acredito que para os próximos anos a gente vai chegar em muitos locais, a informação vai tomar uma dimensão imensa. E qual é o próximo
passo aqui com essa jornada aqui do Grabovoi? Porque ele criou tecnologia, não é? E o que é que humanamente nós deveríamos fazer? O que é importante para nós? Isso é importante para a escola? É importante Para empresas. para as empresas? Onde é que nós encaixamos isso, Clara? Em tudo. Escolas, para o mundo corporativo, principalmente para o mundo corporativo, tem como colocar Grabovoi. Na medicina, principalmente também, medicina... Pode dar um exemplo, assim, o próprio dispositivo que ele criou... O dispositivo, pois. O dispositivo é uma máquina. Ai, desculpa. Sim. Inclusive, a gente talvez vai fazer eu posso trazer depois o PRK para mostrar para vocês, né, como ele funciona. Não trouxeste, né? Mas ele está aqui comigo aqui em Portugal, porque eu vou fazer o workshop e vou fazer as concentrações com os alunos. Pois, estás em torneio aqui em Portugal, vai estar aqui no Porto. No e também Porto, vais para em Lisboa. né? Então, esse dispositivo trabalha, como eu disse, a saúde, os eventos. Qualquer situação nós podemos resolver com o dispositivo. Então, eu aprendi a manipular o dispositivo com os professores russos, né? E fui também professora convidada a estar na Convenção Mundial do Dispositivo PRK-1U, né? Através do Grabovoi, que me convidou como professora brasileira, que fala português, a representar o português. E sempre sou convidada. Embaixador que fala português. Na verdade, eu sou a líder da Fundação Mundial Grigori Grabovoi. É? Líder, sim. E professora do dispositivo. Na verdade, eu já tenho muitas inscrições, já certificados com Grabovoi, lecture. Eu também treino sublicenciados dele. E esse trabalho, como eu disse, ele vai se expandir justamente porque a gente está numa crescente. As pessoas hoje, na verdade, elas não querem muito a questão da religião, né? Elas estão se soltando, mas voltando para o mundo da espiritualidade. E o ensinamento do Grabovoi nunca foi exatamente uma religião, como as pessoas mentem nas redes sociais. Pois, é isso não que eu existe queria isso. esclarecer. Não é uma religião, não é uma religião. Como é que se define tudo isto? Realmente existem muitas informações mentirosas nas redes sociais, né? Então, eles dizem que Grabovoi é seita. Grabovoi não é uma seita. Não é. Então, eu sou prova porque estou há 7 anos trabalhando com Grabovoi. Então, nós ensinamos apenas as tecnologias para quem quer trabalhar a consciência, para quem quer resolver alguma questão. Não tem nada de seita, nunca teve. Na metodologia dele, existem algumas subdivisões de trabalho, que é a questão da saúde, a questão da ecologia, administração pública, religião também. Tem todo ensinamento. Na verdade, é o ensinamento do Grabovoi chegar em todas as áreas da vida do homem. A ciência, na economia, em todas, entende? Então, para tudo que eu quero alguma resolução, eu tenho uma sequência numérica, eu tenho um estudo, eu tenho uma técnica que vai ajudar eu resolver, eu sair de alguma questão. Então, temos a parte religiosa do Grabovoi, para quem gosta, né? E quer aplicar. Mas temos também as outras áreas. E cada um escolhe que área quer atuar, quer trabalhar, e está tudo certo. Entendeu? Então, eu se quiser resolver um problema, penso assim, eu tenho este problema, não importa a área, porque já percebi, dá para tudo, não é? Tenho este problema, e por onde é que eu começo para resolver esse problema? É pela sequência? Por exemplo, eu tenho que lá ir ver. Eu tenho uma infiltração em casa de água. Já resolveste? Existe? Sim. Posso, por exemplo, usando a sequência do Grabovoi, Pode. na técnica dele, Para resolver essa questão, ou desbloquear, ou qualquer coisa que já ali ia ser bloqueada. Foi Pode difícil ser a pergunta? Ou Não, imagina. O que acontece todo mundo chega para o mundo de Grabovoi já entendendo assim, me dá sequência numérica, porque eu quero ganhar na loteria. não te lembraste dessa? Não. Me dá... Não aspiro a isso. Eu ganho de outras formas. Exatamente. Me dá... E está tudo bem também. Me dá sequência... Dá. Sim.
Mas existe a sequência da loteria? Não. Isso é que era. Pode existir a da abundância, por exemplo. Se calhar. Será da abundância? Eu já lancei um livro físico, eu posso trazer também um livro. Eu estou com um livro, vou fazer um lançamento em Lisboa, a minha apresentação e lançamento do livro, de Números de Negócio de Sucesso, domingo, dia 21. Números de Negócio de Sucesso, que é o livro de maior poder do ensinamento de Grabovoi, porque é ali que a pessoa pode usar a verdadeira técnica, o verdadeiro número dele para atrair clientes, fazer a venda que quer fazer, ter prosperidade financeira. Mas Dia tem 21, a técnica para usar a sequência numérica. Dia 21 vai ser aonde? Que é já? Lisboa. Em Lisboa. Então, no próximo domingo? Sim, domingo. Sim. Em Lisboa, algum local específico? Sim, já temos. Está no site. Está no site. Uhum. Então, e qual é o site para as pessoas consultarem? Nós, no fim, vamos falar disso. É só acessar o site através do meu Instagram. Que está no link da minha bio. É? Clara Grabovoi. Clara Grabovoi. Grabovoi. Isso. Ok. Qualquer dúvida, se não perceberem bem o nome, não conseguirem chegar lá, entrem em contato connosco, que nós auxiliamos. Então, voltando para aquele pensamento eu quero a sequência numérica, como que eu faço? Na verdade, o meu trabalho é muito mais comunicar e colocar a informação correta de Grabovoi. Para a pessoa entender o seguinte, não é pegar a sequência numérica, Só. colocar aqui no pulso, escrever, colocar na caneca, pendurar na geladeira e achar que a sequência vai fazer um milagre na vida da pessoa. O Grabovoi, ele cansa de dizer que não é bem assim. Mas é a pessoa entender que ela precisa estruturar a consciência dela. Então tem todo um trabalho de despertar também por detrás disso. E que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, quer dizer, a sequência numérica é o tapete da entrada da casa. Ou porta. Talvez. É só por nós entrarmos, é o portal, porque a partir daí, então temos muito mais coisas para fazer, não podemos ficar só pela sequência e dizer, vais resolver o problema, bem, ela tem que chamar os técnicos para resolver a tua fuga, mas vamos ver a sequência das fugas, será isso? Ajuda-me Por a exemplo, eu perdi 20 quilos. Mas eu esperei a sequência fazer algo para mim. Eu utilizei a tecnologia Grabovoi de emagrecimento e o fato de eu usar a técnica me fez sair da minha zona de conforto e começar então a me alimentar melhor, a frequentar a academia que eu não tinha motivação. Eu tinha motivação zero para ir para a academia, eu tinha uma preguiça, entende? Eu procrastinava. Então a própria sequência fez uma mudança em mim, uma mudança no meu campo. Então as pessoas precisam entender também, certo? Que não é a esperar que a sequência, você coloca a sequência aqui, vai beber a água, vai perder 5 quilos. Não existe isso. Você tem princípios do ensinamento para colocar. Um dos princípios fundamentais é macrosalvação. O outro, agir como age o Criador. Tem vários princípios do ensinamento de Grabovoi. Então eu já estou a ver. Funciona mais como se fosse uma chave. É a sequência que vai abrir e, entretanto, há um mundo que se movimenta aqui dentro, tu mudas hábitos e começa então a vida a mudar. Ela é mais uma chave, correto? Também. Tu não podes estar só a fazer a sequência. Mas Como muita gente pensa que pega na sequência e, ok, vou dizer 80 vezes, pois disse muitas vezes, tem que se repetir a sequência. Como é que funciona? Diz-se uma vez e pronto, põe-se debaixo da almofada. Como é que se faz, claro? Você não pega a sequência realmente e fala assim, vou colocar, como eu disse, vou colocar aqui, beber a água, beber o chá, vou perder 5, eu quero perder 5 quilos, daí não perde, não funciona. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode ter N problemas energéticos, de bloqueios, por exemplo. Sérios problemas no campo, no nível, vou falar assim até do karma. A pessoa ela precisa entender que ela tem que se harmonizar também. Não existe essa coisa de limpeza no ensino de Grabovoi, mas a gente fala assim, harmonizar. Mudar o padrão vibratório, para que as coisas mudem para ela. Não é só pegar a sequência e, eu vou usar.
Não, eu tenho que pensar também no consciente coletivo. Por isso, a ideia do princípio de macro-salvação. Por isso é que ele, quando era pequenino, com 3 anos, ele via o mundo inteiro. Portanto, o que eu estou a perceber é que ele está a fazer um trabalho no qual ele está a ajudar a humanidade, o ser humano, mas não basta. Ele projeta isso pelo todo, né? Pelo planeta inteiro. Ou seja, se tu ajudas a ti própria, mas depois projetas para o mundo inteiro. E faz uma sequência relativamente ao problema ou não interessa. Por exemplo, vamos pegar na tua fuga, que nós temos sentido de humor. Vamos pegar na fuga dela. Não é? A fuga não é minha. Não é tua, é da casa. Supostamente. Não é? Supostamente. É da casa. Então, fazemos um trabalho com essa sequência para harmonizar o problema que originou, e depois pensamos em todas as pessoas do mundo que estão com a fuga em casa. É assim ou não interessa? Tem todo o ensinamento, né? Para você saber aplicar as técnicas do Grabovoi. Mas, assim, de uma forma básica, eu penso primeiro no sistema de macrosalvação. O que eu quero para mim, eu quero primeiramente para as pessoas. Eu tenho que corrigir isso no meu campo. É não óbvio, é só para mim. Porque eu posso só querer para mim, dentro do meu egoísmo, né? Mas e daí? E se dentro da sua casa existem pessoas problemáticas, com a energia densa? É fato que você vai até talvez conseguir no primeiro momento e depois não vai conseguir mais nada. As pessoas precisam entender isso, que precisa ocorrer, então, uma norma, uma harmonia no campo delas. E ela tem centenas de técnicas, Grabovoi, para aplicar, para ela corrigir. Mas dá para trabalhar o seio familiar, que nós estamos com um problema dentro deste seio familiar, e trabalhar só em nós através das tecnologias do Grabovoi, sem envolver a família? Com certeza. Qualquer pessoa. Não só a família, como o mundo. Quem diz a família, dentro de uma empresa, um grupo, não é? Fala. Desculpa. Isso é muito complexo. É porque quando você falou de empresa, por exemplo, o livro Números de Negócio de Sucesso, que é esse livro que nós lançamos em português, original do russo. O mundo. Eu tenho no livro, por exemplo, a questão da ressurreição das pessoas. A ressurreição do meu funcionário. É polêmico, né? Entender isso. Mas depois que você entra para o mundo de Grabovoi, você começa a entender a questão da ressurreição, vida eterna. Mas isso é possível? Sim. Mas aí, é outra situação. Outro depois tem que conversar com mais... para a pessoa entender. São realmente muito profundos, ok? não é? Porque a gente está falando de um cientista que sabe o poder mental que a pessoa tem para regenerar células, ok? Então, mas digamos também que essa ressurreição ela seja também no nível espiritual, não necessariamente físico. E dentro deste livro de Números de Negócio Sucesso, eu posso corrigir várias situações da minha empresa, do meu negócio, mas pensando sempre na pessoa que trabalha comigo, no meu funcionário. Grabovoi pensa muito nisso. Na questão também que envolve a energia da empresa, a energia dos funcionários, a otimização do tempo, os objetivos da empresa, o equipamento quebrado da empresa. Então, para cada situação tem várias... Então, quer dizer, existe uma sequência para o podcast, para todas as pessoas que estão envolvidas aqui no podcast, no qual nós podemos harmonizar ao máximo. Sim. Não é? Quer dizer, até somos harmónicos, mas podemos potencializar isso tudo? Sim. Eu tenho aqui uma pergunta. O que é que isso é diferente, esta tecnologia, diferente, ainda há bocado falou, de uma religião, de uma crença que eu tenha, de uma intenção? Porque se eu tiver na minha vida, não é? Podemos tirar a religião, com as minhas intenções do dia a dia são, não penso só para mim, penso nos outros, intenciono para os outros, ou tenho determinada crença que eu, ao pensar assim, ou até porque eu sei que temos o poder de regenerar as nossas próprias células, porque o nosso corpo é muito inteligente, o nosso organismo, mas também mentalmente, eu sei que se mentalizar isso
ele regenera-se. Se eu harmonizar os locais, se eu me afastar ou não estiver em sítios que não estão harmoniosos, por exemplo, não é? Eu posso me vir embora, mas eu penso que seja harmonizado aquele sítio, luz para aquelas pessoas, não é? O que é diferente destas intenções e crenças que qualquer ser humano tem? Olha, Não pode ser só calculo eu, o pensar global, porque isso eu já o faço, por exemplo, não é? O Grabovoi, ele aconselha que as pessoas tenham uma religião, inclusive. Cada um tem a sua religião e pratica aquilo que sente mais afinidade. Sim, porque não tira isso tudo, essa tecnologia do Grabovoi não tira nada das nossas crenças. Nada. Não, eu não estou a dizer qualquer isso. religião Eu não estou a dizer isso. pode... Estou a dizer o que é diferente nesta tecnologia, não é? Que deve haver alguma coisa que se calhar não temos tempo aqui para falar, mas deve haver mais coisas, porque senão eu guio a minha vida pelas minhas crenças e intenções, porque eu sei que eu estou nesta vida de coração e não desejo mal a ninguém e desejo muito bem a toda a gente. Não é? Que é ótimo. O que é que isso Que é um ótimo. princípio do Grabovoi. Mas o Grabovoi, gente, é que a gente entra pro mundo dele, a gente sente ele, a gente sente a informação, a gente sente desejo de usar a técnica. O número, ele vem para potencializar esse desejo. Eu tenho desejo. Peraí, mas eu não estou conseguindo. Eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo... Mas a sequência numérica, ela vem para causar uma harmonia no campo. Então, ela potencializa o seu desejo. Entendeu? Okay. Esse é o desejo que você para e faz uma concentração simples por uma meditação para você resolver algo. Também você pode aplicar os números, a sequência ou a tecnologia dele. Então, vai de cada um. É mais uma forma de chegar lá, e como está tudo ligado a vibrações, é tudo vibrações, por isso nós vivemos num mundo, não é? Que são só vibrações, tudo é vibração, porque é energético. Isso vai ressoar, não é? Em mim e reverberar. Sim. Tanto é que quando ele fez o dispositivo, ele também colocou plaquinhas. Eu vou trazer o dispositivo. O dispositivo PRK, ele contém números nas plaquinhas do lado da lente. Porque tudo envolve a codificação numérica. Então, eu vou colocar a intenção com os números para potencializar mais do que já é potencializado usando só os números. Porque o dispositivo ele vai, então, colocar as ondas no campo para potencializar energeticamente. Né? Então, por exemplo, o meu aparelho ele fica ligado às vezes o dia todo. Às vezes a gente deixa ele ligado o dia todo. E ele tem um comportamento, o dispositivo. Ele tem um comportamento. É como se ele fosse uma consciência tecnológica. Então, é incrível. Uma espécie de um robô, inteligência artificial. Exatamente. Que interage com a sua consciência. E o que é considerado consciência neste caso? Como? O que é considerado consciência? Não, no entendimento. Interage, né? Interage, ele no campo eletromagnético. Exatamente. Ele acessa as suas... Você tem aqui as suas ondas, aqui o aparelho também emite as ondas que se conectam. E é onde forma a informação, o desejo, cria matéria, entendeu? Como as ondas, né? Estão explicadas as ondas. Sim, como a nossa o sistema quântico com as ondas eletromagnéticas do próprio mar, por exemplo. Por isso que Grabovoi tem a patente. Ele provou o poder das ondas vibracionais e fez uma patente. Do dispositivo também tem uma patente e também o certificado ISO de qualidade, porque ele funciona. Foi provado que realmente ele potencializa e gera um resultado muito mais rápido. Bom, nós estamos a caminhar para o fim e é assim, quase que não se disse nada, não é? Neste mundo do Grabovoi. Estamos aqui sensivelmente a quase 1 hora, mas quase que não se disse nada, não é? Então vamos ter mesmo que apostar num outro podcast para... Este vai ter que dizer continua, não é? A produtora. Não é? Continua. É porque eu ainda nem falei das fórmulas, da matemática do Grabovoi. É isso. Muitas fórmulas. Há aqui uma coisa que eu queria só voltar atrás muito rapidamente. As pessoas que nos estão a ver, se calhar vão agora ao Google, não é? E vão pôr lá Grabovoi. Grabovoi. Como é que sabem qual é a informação
fidedigna, correta ou não? É difícil? Tem que ouvir no podcast para comparar as informações. É um pouco difícil. Claro, sim. através de si, da sua página, Não, e dos embaixadores que existem, que eu não sei quantos é que existem no mundo assim, a partir a informação aí é fidedigna. Por isso, ter muita atenção às fontes, àquilo que pesquisam. Muito. Mas podíamos começar para esclarecer, ir à rede social, não é? Onde está a Clara Santinon, para poderem aprofundar o assunto, não é? Hoje em dia, o Dr. Grabovoi, ele elege os sublicenciados, os professores. Então, não temos tantos professores assim. Nós em Portugal não temos nenhum, pois não? Não, acredito que não. Então, e tem uma categoria, tem sublicenciados e tem professores lecturers, que é o meu caso, né, conferencista. E eu tenho vários certificados também atrás do lecture, né? Então, hoje, as pessoas que chegam e já começam com o primeiro contrato são sublicenciados. E sim, às vezes eles passam as informações, fazem seminários. Então tem que tomar bastante atenção, né? Porque nem todo mundo também está propenso a estudar realmente as tecnologias para passar. Tem algumas pessoas que até elas chegam e elas vão aprendendo, então vai com o desenvolvimento de cada um, mas é importante que a pessoa busque saber quem é a pessoa, se tem uma inscrição, tem um número de Grabovoi. A pergunta era mais o espectador comum que está em casa ali a ouvir, ou está ali no escritório ou no carro, não é? E depois vai pesquisar no Google. Não é para ele saber e transmitir conhecimento, para uso próprio e para o macro, não é? Para o sistema, não é? Porque vai ficar curioso. Mas também, com certeza, a Clara tem um canal de YouTube onde tem vídeos, se calhar, que estão acessíveis para as pessoas pesquisarem. Por isso, se quiserem fazer alguma pesquisa, ficaram curiosos, querem saber um bocadinho mais como é que isto funciona, nós vamos para além de termos um novo episódio para falarmos um bocadinho mais, podem ir ao seu YouTube ver também vídeos e através da Clara, então é uma fonte mais segura, Clara Santinon, no Instagram, Clara Grabovoi. No YouTube também, não é? Sim. E vamos ter um workshop também no Porto. Sim, próximo sábado. No próximo sábado, que é dia 20, não é? 20 de janeiro. 20 de janeiro, que também está a ser promovido na tua página do Instagram, não é? Sim, ainda contando com o seu apoio também. Ainda há vagas, Clara, para este sábado, se alguém for do Porto e quiser tem estar vagas, presente. Tem. Ainda tem vagas. E também vai haver workshop em Lisboa. Sim. A apresentação do livro é no dia 21, o workshop em Lisboa. Lisboa. É também em dia 21 o workshop ou é no outro dia, em Lisboa? Tem ideia? Não, é dia 21. É dia 21. É tudo junto, não é? Workshop. Sim, o lançamento do livro é após ok. workshop. Mas também temos aqui no Porto, não é? No dia 20, tem a oportunidade de estar com a Clara Santinon e aprofundar esse assunto, não é? Que é até exclusivamente sobre negócios. Finanças. Finanças. Eu aplico técnicas exclusivas Grabovoi, que eu aprendi todos esses anos, né, com os professores russos, com o próprio Grabovoi, aprendi e posso passar, então, o ensinamento para as pessoas. Uhum. Então, e em Lisboa ainda há vagas? Porque sim. Ainda há também, pronto. Ainda... Pouquíssimas, né? Porque o local é bem limitado. Ok. São cursos intimistas, não é? Devido à profundeza também do assunto, a Clara gosta de fazer workshops mais pequenos. De qualquer forma, o nosso podcast vai para o ar amanhã, não é? Quinta-feira, e, portanto, ainda tem tempo para fazer inscrição no workshop, tanto do Porto como de Lisboa. Certo? Exatamente. Uhum. E vamos então nos pedir. Muito obrigada, Clara, Eu que agradeço. Por aceito esse convite maravilhoso que nós te fizemos. Para nós ficamos muito felizes de ficar bem esclarecido sobre esse assunto bem polémico à volta do Grabovoi, mas eu estou muito curiosa a aprofundar esse assunto, não é? E vamos ter de cá brevemente, porque vais ter que nos levar nesse mergulho. Muito bem. Eu agradeço muito pelo convite e quando quiser eu posso voltar, sim, para falar um pouco mais das tecnologias, as fórmulas, os números de plantas, tem os números de pedras, então tem uma infinidade de técnicas Grabovoi.
Ok. É isso. Então, Gratidão também, obrigada pelo convite, por esta oportunidade. Eu sei que às vezes faço assim umas perguntas, mas porque estou, não é, a raciocinar. Faz parte. Claro. É por isso que serve o podcast. E dizer então que todas as referências que aqui fizemos no podcast, assim como os links, as páginas da Clara, vão estar na descrição do episódio. Nós vamos divulgar isso e agradecer às duas, foi uma conversa interessante e eu vou querer saber mais e vamos dar essa oportunidade aos nossos intemporais. Tenham uma boa semana, amanhã sai o episódio, não esqueçam, dia 20 no Porto com a Clara, workshop, e dia 21 em Lisboa. Uma boa estadia aqui por Portugal, espero que gostem muito e até à próxima. Um forte abraço intemporal para vocês. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das gotas intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.